Oi pessoal, tudo bem? Olha só, passando aqui, queria mostrar para vocês um aplicativo que eu achei aqui. Tem para Android, não sei se tem para iOS, mas eu achei muito interessante e tem dado bons resultados aqui nas minhas peças aqui que eu estou fazendo. Eu vou explicar para vocês rapidamente. Assim, por exemplo, muitas vezes as pessoas perguntam, como eu faço muita peça de torno, mas dá para calcular também com placas, mas perguntam qual a quantidade de argila que a gente deve usar para fazer uma determinada peça. Como calcular a quantidade de argila? Com o tempo você vai tendo experiência, você vai pegando uma quantidade, aí você vai mais ou menos você vai imaginando assim, ó, para fazer uma peça desse tamanho eu preciso de tantos de argila. Por exemplo, eu gasto 1,5 kg para fazer um prato de refeição, uma caneca aí, uns 400 gramas. Mas a gente não tem valores exatos porque a gente não costuma. Eu achei um aplicativo que eu achei muito interessante. Vou mostrar para vocês que ele funciona bem legal e dá pra gente adaptar para cerâmica. Ele não é para cerâmica, tá? Até falei com os desenvolvedores do aplicativo se eles não queriam fazer um para cerâmica, mas eles não me retornaram. O aplicativo é esse aqui, ó, chama Calculadora de Metais. Esse aqui, ó, Calculadora de Metais. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente como que ele funciona e como dá certo para fazer esse tipo de cálculo, tá? Então eu vou abrir o aplicativo aqui, repetindo. Ele tem para Android, não sei se tem para iOS, tá? Então eu vou postando um vídeo aqui para quem tem Android, pode baixar ele, chama Calculadora de Metais. Qual que é a proposta desse aplicativo? Ele é usado na parte de construção civil, mas eu empreguei ele aqui para a gente usar na cerâmica. Que ele calcula? Ele tenta ajudar quem trabalha com construção civil, por exemplo, se a pessoa quiser construir um tubo de metal, ou uma chapa, ou um perfil de metal, quanto de aço, ferro, material de metal ele vai gastar. Mas por que não fazer com argila, né? Já que a gente sabe a densidade do ferro, a gente pode saber a densidade da argila, fica fácil de fazer. Então eu estou usando para isso. Eles não têm todas as formas, então não dá para você calcular exatamente todos os formatos, mas como a maioria das peças construídas de torno, elas partem do princípio que você sempre tem que construir um cilindro no torno, né? Um cilindro no torno, então para você fazer o formato, então você tem aí uma base para você chegar naquele tamanho de cilindro necessário para você construir determinadas peças. Então eu usei uma lógica bem simples. E aqui o que ele oferece para você? Ó? Por exemplo, ele tem aqui ó, barra sextavada, barra redonda, tubo, essas coisas. Qual que eu uso aqui para fazer os meus cálculos? Eu vou mostrar para vocês. Eu uso essa barra redonda, o tubo, e se eu for fazer placa, calcular o diâmetro, a quantidade de argila para fazer uma placa, essa barra chata aqui. Tá? As outras eu nem uso, mas é só porque eu usei esse para a gente ver o resultado. Então, por exemplo, como eu falei, tudo se baseia num cilindro. Então, a primeira coisa que eu calculo é o cilindro da minha peça, tá? Eu fiz alguns testes e funcionou super legal. Vou abrir aqui o tubo. Aqui está o aplicativo. Quando você instala ele, ele vem com a opção de aço instalado, quer dizer, ele vem com a medição para quem vai fazer com aço, com metal, tudo, né? Então aqui o aço, a densidade do aço aqui é de 7,85 gramas por centímetro cúbico. O que quer dizer isso? Um centímetro cúbico de aço, um centímetro ali quadradinho, pesa 7 gramas, mas a argila não pesa isso. Um centímetro de argila, quadradinho, um centímetro cúbico de argila, eu já fiz vários. Dá para você calcular a densidade, isso aqui chama densidade. Eu fiz vários cálculos. O que acontece? Vai variar um pouco de massa para massa. Tem massa que essa densidade aqui é um pouco mais baixa, outra um pouco mais elevada. E aí, mas como é que você fez? Eu cheguei num valor que dá para você manter 2 gramas por centímetro cúbico. 2 gramas por centímetro cúbico. Então, como é que a gente faz? Já deixa salvo aqui, ó. Você clica nesse sinalzinho de mais aqui. Aí você coloca o nome. Eu já coloquei ele argila, mas você coloca argila, o que seja aqui no nome. E qual que é a densidade? 2 gramas por centímetro cúbico. Eu já salvei aqui, ó, deixei duas medidas, 2,2,2, tá? Mas com 2 dá pra gente salvar. Daí você seleciona aqui, ó, vem aqui, seleciona só o tanto de metal que tem. A argila tá lá embaixo, salva. Pronto, agora todos os cálculos serão em cima de 2 centímetros cúbicos. Olha só que legal. Vamos pensar num cilindro, né? A gente vai produzir um cilindro. E quanto de argila que eu preciso para fazer um cilindro? Aí eu coloquei aqui para fazer alguns testes, por exemplo, um cilindro de 10 centímetros de altura. Você pode trabalhar com centímetros e milímetros aqui. Você atenta a essas unidades aqui, tá? Para você não errar. Se você estiver trabalhando com milímetros, você tem que colocar tudo em milímetros. Se você estiver trabalhando em centímetros, você coloca tudo em centímetro. Então aqui, ó, por exemplo, para subir esse cilindro, para a gente fazer esse cilindro, a gente precisa do diâmetro da nossa peça. Isso que é legal. Você pode calcular os diâmetros. Eu vou fazer uma peça com X diâmetros. Vamos dizer que ela tenha 10 centímetros. A espessura é a espessura da parede. A parede com que você forma a sua peça.
Quando você vai fazer uma peça pequena de 10 centímetros e você tem muita habilidade no torno, quanto mais fino você fizer, melhor é o resultado, né? Então, provavelmente assim, César, eu trabalho na média assim, eu fiquei aqui com uma parede de 7 milímetros. Dá para fazer com 6, mas vai ficar muito fininho. 7 milímetros. Se você torneia ainda no início, pode pôr 8 até 9. Não é muita coisa, mas eu vou ficar com 7. Então eu vou colocar aqui, já que é 0,7 centímetros. Lembrando que está em centímetros. Não posso pôr 7 centímetros que vai ser um negócio dessa espessura. Não, é fininho. Então é 0,7. Beleza? A espessura da minha parede. O comprimento seria a altura da minha peça. Qual o comprimento que eu quero subir, o tanto que eu quero subir a minha peça. 10 centímetros. Eu quero... Na verdade, eu fiz um cilindro subir 12 centímetros de altura. 10 de largura por 12 centímetros de altura o meu cilindro. Aí eu dou um calcular. Ó, ele fala para mim que eu vou precisar de 490 gramas para fazer essa peça. Tá vendo? Ele já me dá esse valor. E aí, olha só. Mas lembrando que aqui a gente está falando de um cilindro, só que ele não calcula o fundo. Porque aqui ele dá um cilindro vazado para o pessoal da construção. Por isso que eu queria que alguém fizesse esse cálculo já com o fundo. Ah, mas não tem problema. Anota isso, ó. 490 gramas. 490 gramas. Que deu para subir um cilindro sem fundo. Aí eu volto aqui no aplicativo, já que eu preciso construir um fundo. Eu pego essa barra redonda aqui, ó, exatamente o fundo da minha peça. Olha só, o fundo da minha peça. Aí era 10 centímetros. O comprimento seria a altura, o fundo. Eu lembro que eu falei que o fundo vai ser de 0,7 milímetros. E aí eu calculo. Então ele fala para mim que eu preciso de mais 110 gramas para fazer o fundo. Então eu tinha 400, dá para 110, eu somo esses dois valores, eu sei a quantidade de argila que eu vou pegar. E eu fiz os testes, gente, deu certo. Vou virar aqui, olha, eu fiz várias peças, então eu fiz o cilindro, tá vendo, ó, as medidas, cheguei nas medidas com a quantidade de argila que ele me indicou certinho. Separei o fundo aqui para ver se o fundo daria certinho. E aí fui fazendo outros testes, por exemplo, em outras peças. Medi a cumbuca aqui, para fazer uma cumbuquinha. No caso assim, o que a gente tem que levar em consideração? Você pensa que ela é mais estreita, mais larga, tem vários formatos de peça, tá? Tudo bem. O que a gente faz? Você imagina como se fosse um cilindro aqui, ó, e faz o cálculo. Você vai ter a quantidade de argila. Nessa aqui ele me indicou para usar 530 gramas. Eu usei as 530 gramas, fiz na espessura máxima para chegar na medida que eu queria, que era de 15 por 7. Aí eu consegui até subir um pouquinho mais da largura, da altura, mas a largura tá certinho. Então quer dizer, dá pra gente usar esse aplicativo para você ter uma base de cálculo, para você fazer. Eu fiz com um prato, por exemplo, um prato de 30 centímetros, como eu falei para vocês. Como eu faço um prato, por exemplo, normalmente refeição faço com 30 centímetros. Isso aqui seria equivalente a 999 gramas, ó, 989 gramas para fazer o fundo do meu prato. Aí eu preciso calcular agora a aba do meu prato. Quanto que eu vou subir de aba? Você tem 30 centímetros e a espessura dele é de 0,7 milímetros. E o comprimento que eu vou subir, normalmente eu subo aí uns 4 centímetros de altura. Então olha só, eu precisaria daqueles 990 mais 500 gramas. Lembra que eu falei para vocês que o meu prato de refeição é mais ou menos 1,5 kg? Dá certinho, ó. Ele está pedindo para eu usar 1,5 kg certinho. Com os 900 anteriores mais esses 500 da aba, do fundo, dá o meu prato de refeição. Então eu achei assim, não é, como repito, não é um aplicativo para cerâmica, mas dá pra gente fazer uns cálculos legais aí e você ter uma base para você utilizar a argila e sem perder, sem gastar, pegar pouco, sempre pouco ele não vai dar, porque você vai fazer um cilindro, no máximo aí você vai pegar uma quantia certa. Eu testei com várias peças, formatos, tamanhos para ver, olha, fiz essa aqui, grande, e ele deu certinho, então testei com peças menores e maiores e assim, dá para chegar no resultado, tá bom? Brinca com ele é gratuito para Android, repito, para Android, tá? Ele é gratuito para Android, chama calculadora de metais, mas não sei se tem para iOS, mas eu vi que tem vários outros que calculam esse tipo de proporção. Lembrando que você tem que colocar aqui, o importante é a densidade do seu barro. Eu estou trabalhando com densidade de 2 gramas por centímetro cúbico, mas como eu falei, pode variar um pouquinho, até 2,3, 1,9 é o da argila. Então aí você costuma com isso, lembrando que a espessura com que você trabalha e o comprimento e a altura que você vai subir a peça, e o diâmetro do seu cilindro. Dá para você fazer uns cálculos legais aí, tá? É isso aí, fica a dica aí. Achei muito legal o aplicativo. Quem sabe os desenvolvedores aí possam fazer um aplicativo para a gente trabalhar com a cerâmica, tá bom? É isso aí, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.